Olá, meus alunos, terceiro ano, mais uma vez aqui com vocês, professor Silvio Santos, desse componente curricular top que é a biologia, né? Nós estamos aí discorrendo sobre a questão da evolução dos seres vivos e na última aula a gente viu a importância do processo de especiação, né? O que é o processo de especiação? Nada mais é do que a formação de novas espécies. Aí se eu te perguntar assim, qual que é a importância de um processo de especiação, evolutivamente falando? Se você for buscar uma relevância para esse assunto, ele tem toda a importância do mundo. Por quê? Porque se você existe, ser humano, se você existe como ser humano, se existe o seu cachorrinho, se existe o seu gato, se existe o passarinho, se existe a vaca, se existe o boi, é porque existiu em algum momento um processo de especiação, né? Em algum momento aquela espécie foi formada, só que isso não é uma formação rápida. Eu falei isso na aula. Isso leva anos, às vezes 1000 anos do processo evolutivo. Não é nada ainda, não dá tempo de se formar, às vezes, uma espécie. Então, geralmente, milhares de anos, alguns milhares de anos são necessários para uma formação de uma espécie, né? Para o término de um processo de especiação. Tem processos que são mais rápidos, né? Isso vai variar muito da variabilidade genética, da compatibilidade genética de um ser com relação a outro para formar novos descendentes, enfim. Mas você percebe que dentro desse contexto evolutivo é muito importante o processo, né, da formação de novas espécies, que é como eu falei. É o que vai fazer com que nós se diferenciemos uns dos outros, tá bom? Então, como eu disse, seres humanos, cachorro, gato, cada um é de uma espécie. Em algum momento essas espécies foram formadas. Nessa aula, pessoal, joga na tela. Nessa aula, a gente vai para a aula, que é a aula 25, nós vamos fazer o quê? Nós vamos estudar sobre o contexto ainda evolutivo, mas agora falando de isolamento, né? Mecanismos de isolamento. E para que servem esses mecanismos de isolamento? Esses processos de isolamento, esses mecanismos, eles estão ligados ao processo de especiação, que é o que nós fizemos, que nós estudamos ontem, não, né? Na última aula, que nós estudamos na última aula. Então lembra lá da especiação alopátrica, peripátrica, parapátrica, simpátrica, lembra? Tudo isso foi o que nós vimos na última aula. Para que aconteça esses tipos de especiação, seja eles quais forem, é preciso que exista alguns mecanismos que a gente chama de mecanismos de isolamento, né? É preciso que um grupo, de alguma forma, se separe do outro para que cada um dê origem a novas características e assim sofra um processo de especiação e venha a se tornar diferente daquele grupo originário. E esses processos de isolamento, né, a gente tem isolamento entre populações, a gente tem isolamento geográfico, a gente tem isolamento biológico, a gente tem os mecanismos isoladores pré-acasalamento e os mecanismos isoladores pós-acasalamentos, que a gente também pode chamar de pré-zigóticos ou pós-zigóticos, tá bom? Então, esses são alguns tópicos da aula que a gente vai ver, durante esse momento aqui que a gente vai estar junto, tá bom? Então, isolamento entre populações. Se você não é a imagem que está aqui, né? Mas eu vou usar esse exemplo. Baseado nessa imagem, você consegue perceber vários hábitats, né, diferenciados. Ó, aqui nós temos aqui a ararinha vermelha, né? Aí nós temos aqui um ambiente aqui desértico. Aqui nós já temos um ambiente mais temperado, né? Aqui mais nível de inverno, digamos assim, mais frio, né? Aqui nós temos, onde eu falei que tem a arara, nós temos um ambiente mais solar, mais aquático, né? Mais, digamos, verão, vamos supor. Você consegue perceber que existem diferenças muito
perceptíveis entre um ambiente e outro? Você consegue perceber isso nessa imagem? Eu tenho certeza que você consegue perceber, né? Mesmo sem você saber muito do que se trata, mas pela paisagem, esse local aqui ele é mais frio do que esse. Não é verdade? Esse aqui é mais calor do que esse aqui é mais refrescante. Então, assim, a presença de água, né? A presença de gelo, a presença de um sol mais causticante, isso tudo vai definir, não vai definir por si só, mas vão ajudar a filtrar, a selecionar que tipo de animais ou que tipo de seres vivos vão viver nesse ambiente, né? Você, por exemplo, você tem lá o urso polar que vive lá na Antártica, né? Ele vai fazer o quê? Ele vive num ambiente gelado. Será que ele se daria bem nesse ambiente aqui? Nesse deserto? Muito provavelmente não. Ele é adaptado para viver em ambientes frios. Então ele tem uma camada de gordura mais espessa, ele tem uma pelagem mais densa, tudo como se fosse uma espécie de casaco natural. Você já imaginou um animal daquele num local desse? Que por si só já é quente? Ele morreria de calor, né? Então, geralmente, ambientes em que um determinado animal é adaptado para aquele ambiente, ele vai ter dificuldade em viver em outros. Ah, professor, mas ele vai morrer sempre se ele for para outro ambiente? Não, ele pode até sobreviver, mas o esforço para a sobrevivência dele vai ser maior, né? Porque o organismo dele está adaptado para um outro tipo de situação, tá bom? Então, esse isolamento entre populações, muitas vezes ele ocorre justamente pela questão do ambiente, a questão da adaptabilidade de um determinado ser vivo a um determinado ambiente, faz com que ele viva aqui e não vá para cá, entendeu? Então isso são o que a gente chama de isolamento entre populações. Vamos lá, joga na tela. Então, durante essa evolução, as populações passaram por o quê? Por um processo de diferenciação que resultou na enorme biodiversidade biológica. Que processos seriam esses, pessoal, de diferenciação? Esse processo de diferenciação é uma forma de se referir ao processo de quê? Especiação. Vou dividir aqui por causa do nosso intérprete aí, tá bom? Então, essa diferenciação nada mais é do que esses processos que vão passando com o tempo, né? E vão formando novas espécies, que é o que nós vimos na última aula, o processo de especiação. Então, essa diferenciação, essa especiação vai formando novos grupos de seres vivos. Então a gente tem aqui, por exemplo, só felinos, a gente tem aqui o gato, a gente tem o leão, né? A gente tem um tigre, a gente tem aqui um guepardo, a gente tem aqui esse bichinho que eu não consigo identificar o que é, né? Mas vocês percebem que só felinos, né? A gente já, só nessa imagem simples aí, a gente já tem vários representantes. Mas o que vai definir ele? Você percebe, aqui ó, são todos felinos, mas você acha que esse felino vai sobreviver no mesmo ambiente que esse felino? Muito difícil, né? Por quê? Por questões de predação, por questões de temperatura, um é adaptado a um determinado local, o outro já não é, entendeu? Então existem, com o passar do tempo, esse isolamento entre certas populações, esse distanciamento entre certas populações vão formando novos grupos, né? E esse distanciamento, esse isolamento, ele acaba sendo definitivo para a formação de um outro ser. Em algum momento, os felinos, eles foram um só, mas devido à sua distribuição, onde um foi se isolando do outro, eles foram formando novas espécies, né? Foram sofrendo esses processos aqui que eu falei, ó, diferenciação. Eles foram se diferenciando num processo de especiação e se adaptando melhor a cada região em que cada um deles estava. Então, isso
faz com que exista uma biodiversidade muito grande, né? Esse processo de formação de novas espécies que se dá pelo isolamento entre populações, tá bom? Voltando lá para a tela. O isolamento entre populações é um conjunto de mecanismos que impedem ou dificultam, né, a troca de genes entre indivíduos. Então, quando eu, pessoal, não me reproduzo, quando eu, enquanto animal, não me reproduzo, isso vai impedir o quê? Isso vai impedir o que a gente chama de troca de genes, que nada mais é do que o fluxo gênico. Quando diminui o fluxo gênico da minha linha genética, isso, de uma certa forma, vai me isolando, né? Como assim, professor? Por exemplo, nós estamos aqui num grupo de amigos, são 10 pessoas, e de repente, mesmo nós, a gente sendo um grupo coeso, mas em algum momento 5 vêm para cá e 5 amigos vêm para cá. Com o passar do tempo, vai faltar o quê? O fluxo de informações, né? Vai faltar memórias de um com relação ao outro. Por quê? Porque esse grupo aqui vai começar a viver da sua forma, a ter os seus assuntos, a ter os seus segredos. A mesma coisa é esse grupo aqui. Vai passar a viver de outra forma, vai ter os seus novos assuntos, os seus segredos, e eles começam a não ter fluxo gênico, ou seja, metaforicamente falando, fluxo de informação, vai acabar cortando, fazendo com que, de repente, esse grupo se forme numa determinada característica e esse outro grupo se forme em outra característica. Por quê? Porque houve um isolamento, não se comunicou mais, foi cortado. Quanto menos um sabe do outro, mais isolado esse grupo vai ficando. E isso vai afetar no processo de formação, né? De uma forma exemplificada eu falei, mas para vocês entenderem como que se dá a questão, como que é importante a questão do isolamento, né, entre populações para a formação de novas espécies. Voltando lá para a nossa tela. Isso. A gente, nós seres humanos, nós também somos frutos de novos processos de especiação, né? Lembra que tem o homem de Neandertal, Australopithecus, tudo isso são fases evolutivas da humanidade, né? Então, olha isso, ó, o isolamento, ou seja, a separação de um grupo, né, em 2, por exemplo, né, é uma condição necessária para a especiação, ou seja, para a formação de novas espécies. Ela é necessária bem como para a manutenção do estatuto da espécie, ou seja, para a sobrevivência de um determinado grupo em um determinado local, muitas vezes é necessário que um grupo se adapte enquanto o outro não consegue sobreviver naquele pedaço, né, naquele pedaço de terra. Então, esses mecanismos são importantes. O isolamento reprodutor pode ser de 2 tipos, né? Então, a gente tem o isolamento entre populações, né? E tem também esse fator de isolamento reprodutor. O que é o isolamento reprodutor, pessoal? É quando olha aqui, é quando um indivíduo ele não consegue se reproduzir com o outro, por vários fatores, né? A gente vai ver isso durante a aula aqui. Mas nós temos ali, ó, isolamento externo ou extrínseco ou geográfico provocados por, olha isso, acidentes geográficos e condições climatéricas, por exemplo, que impedem a troca de genes. Como assim, professor? Por exemplo, isolamento externo. Olha isso aqui, ó, isolamento externo. O que é um fator externo? Não está no corpo do indivíduo, não diz respeito à funcionalidade do corpo, que vai impedir que o urso polar se acasale com o urso na Austrália, né? Qual é? Isso tem a ver com o organismo? Não, isso tem a ver com a própria distância entre um e outro. Então, é um tipo de isolamento externo. Não está no organismo, não é que ele não faz
Não é que ele não é capaz de se reproduzir, eles simplesmente não se encontram porque eles vivem em ambientes diferentes. Então, isso é um tipo de isolamento externo, ou seja, foge à vontade do organismo, né? O outro também, que é o extrínseco ou geográfico, que é um tipo de externo, né? É quando nós falamos isso no processo de especiação, no caso da alopátrica, na última aula, né? É quando existe uma barreira geográfica, por exemplo, um distanciamento, uma floresta, um vive num ponto do hemisfério, o outro vive no outro, e tem cordilheiras no meio, impedem que essas espécies um dia se encontrem. Isso tudo são fatores externos, por isso são isolamentos externos, ou seja, não tem nada a ver com o funcionamento do organismo desses indivíduos, tem a ver com as condições físicas. Um vive de um jeito e outro vive de outro, então eles não têm como estarem se encontrando para se reproduzir, tá bom? Outro mecanismo lá, o isolamento interno ou intrínseco, né, biológico, provocado por causas biológicas, aí sim, aí já está relacionado à capacidade de produção, por exemplo, de espermatozoides, a incapacidade, de repente, que um espermatozoide de uma espécie se fecunde, né, se funda, aliás, com a outra, com o óvulo da outra espécie. Então, isso sim são mecanismos internos que estão relacionados ao organismo, à genética, à fisiologia de um determinado ser vivo, entendeu? Então, isolamento externo, me dá um exemplo. A distância geográfica entre um e outro, isso é externo, não depende do organismo. Eles simplesmente não são capazes de se reproduzir porque eles vivem em ambiente diferente, né? Isso é um isolamento externo, extrínseco também. Já o isolamento interno é esse, é quando o organismo do indivíduo apresenta condições que não possibilitam a reprodução com outro indivíduo, né, com aquele outro tipo de ser vivo. Então, isso é um isolamento interno. Então, causas biológicas, né, que estão ligadas aos próprios organismos, que eu acabei de falar, que impedem a troca de genes, mesmo em simpatria, né? Lembra que é um tipo de especiação, a simpátrica, a especiação simpátrica, é aquele mesmo que eles façam parte do mesmo grupo, né? Mas eles acabam de alguma forma se diferenciando, nem que seja por causa de um fator de alimentação ou um tipo de período reprodutivo, eles de alguma forma eles não são compatíveis, né? Mas são do mesmo grupo. Lembra que eu falei sobre a especiação simpátrica? É quando, por exemplo, nós temos lá um grupo de animais, eles são os mesmos animais, porém, em algum momento, um começa a se alimentar de um tipo de fruta e outro começa a se alimentar de outro tipo de fruta. Isso, com o passar do tempo, vai distanciando eles geneticamente, biologicamente. Então, eles continuam sendo moscas. Aí até tinha um exemplo lá na frutinha, né? A mosca se alimentando de uma maçã e a outra mosquinha se alimentando de uma laranja. Ou seja, continuam sendo moscas, mas adquiriram características diferentes. Então são do mesmo grupo, porém de espécies diferentes. Que é como o caso dos felinos, que a gente falou ainda agora. Existem felinos que as características do felino são muito parecidas, mas tem aquele que vive num ponto do planeta, tem aquele que vive no outro, tem o que vive na Amazônia, tem aquele que é típico da Mata Atlântica. Entendeu? Então, o que separa esses indivíduos? Além, claro, além do isolamento geográfico, né? Ou externo, é isolamento biológico, né? Eles podem ser do mesmo grupo, mas dificilmente eles vão se reproduzir, tá? Então, vamos lá. Joga para a tela. Isolamento geográfico é aquele, o próprio nome está dizendo, né? Aquele que envolve distâncias físicas ou barreiras físicas, né? Uma região, se uma região do território de uma espécie é imprópria para a sobrevivência, constitui o quê? Uma barreira extrínseca, tá? Ou seja, ela não depende só da biologia dela, vai depender da capacidade de sobrevivência dela, né? Então, se uma região do território de uma espécie é imprópria para a sobrevivência, constitui uma barreira extrínseca, ou seja, aquele ambiente ele não permite que uma determinada espécie viva lá. Então, isso é uma barreira
extrínseca, é externa, não é algo biológico. Então, seja ela um rio, uma montanha, um deserto, né? Essas barreiras impedem um contato físico entre populações. As condições climatéricas também podem ser barreiras importantes para os organismos. Então, isso aqui vai ter muito a ver com a última aula, pessoal. Por exemplo, isso aqui tem tudo a ver com a especiação alopátrica, é aquela que os fatores externos impedem, né? Um isolamento geográfico, né? Uma barreira, um rio, uma cordilheira, enfim. Apesar destes fatos, o isolamento geográfico não é, veja bem, não é só ele, pessoal, que define uma formação de uma nova espécie. Por exemplo, um felino vive aqui e outro vive ali do outro lado do rio. Pronto, automaticamente isso vai definir que cada um vai se transformar numa espécie diferente. Não, tem outros fatores, né? É necessária a separação entre os fundos genéticos também. Ou seja, com o passar do tempo, é preciso que geneticamente esses indivíduos adquiram outras características. Isso vai aliado à questão do isolamento geográfico, da distância física, mas quando cada indivíduo começa a adquirir características genéticas que vão facilitar a adaptação deles, cada um na sua nova região, isso começa a ser um fator determinante da formação de uma nova espécie, né, do processo de especiação. Então, temos aí, aquele foi o isolamento geográfico, aquele que depende, que é o externo, é aquele que tem a ver com o ambiente, a distância, né? Já o isolamento biológico, como eu falei ainda há pouco, é aquele que tem a ver com o organismo do indivíduo. O isolamento biológico esse tipo de barreira explica a coexistência de duas espécies no mesmo local e tempo sem que cruzem. Ou seja, o que impede lá no anterior, no geográfico, as espécies não se reproduzem ou não acasalam porque elas estão longe uma da outra. Uma está num tipo de ambiente, outra está em outro. Essa aqui não. Essa aqui, mesmo que os indivíduos estejam no mesmo local, né? Mas eles não vão se reproduzir, né? Por alguns fatores, né? Eu vou explicar. Mas, entendeu? O biológico é isso, não tem nada a ver com distância, tem a ver com impossibilidade de reprodução. Por mais que eles acasalem, eles não vão gerar indivíduos férteis, saudáveis, muitas vezes esse indivíduo nem vai nascer. Então aqui, ó, isolamento biológico resulta da diferença genética, tá? Não, aqui a diferença é genética, não é de local, um está num lugar e outro está no outro. Não, isso é geográfico. Nesse caso aqui, a diferença é genética entre duas populações e é necessário a multiplicação de espécies, tá bom? Existem dois tipos de isolamento biológico. O isolamento pré-acasalamento, o mecanismo isolador pré-acasalamento, que também pode ser chamado de pré-zigótico, tá? O que é o isolamento pré-zigótico? É aquele que acontece antes da fecundação. Olha aqui para mim. Lembra? No processo de reprodução, a gente tem uma parte que acontece que chama fecundação. O que é a fecundação? É quando a célula, o gameta masculino, se encontra com o gameta feminino. Eles se encontram, aí eles vão se fundir num processo chamado fecundação. Depois dessa fecundação, vai formar o zigoto, né? Que é essa palavra aqui, ó. Zigótico vem de zigoto. Então, mecanismos isoladores pré-acasalamento, né, são mecanismos que se formam antes da fecundação, tá bom? Mecanismos que se formam não, são mecanismos que acontecem antes da fecundação. Então eles não precisam, o indivíduo ainda nem foi gerado, a célula ainda nem foi gerada, mas já tem mecanismos que impedem até mesmo a formação do zigoto, tá bom? Então vamos lá.
Joga na tela. Então a gente também chama pré-zigóticos, né? Mecanismos isoladores pré-acasalamento ou pré-zigóticos. Esses mecanismos pré-acasalamento ou pré-zigóticos, eles também são mecanismos isoladores, aqui está frisando o que eu falei, pré-zigóticos. Evitam o cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes e consequente formação do zigoto. Ah, professor, mas por que ele vai evitar? Presta atenção. Por que é pré-acasalamento? É porque esse mecanismo, muitas vezes, ele já impede que haja o acasalamento entre eles, que haja a cópula, que haja o sexo entre eles. Como, por exemplo, o ecológico, né? O mecanismo isolador ecológico é aquele em que, por exemplo, um bicho vive no alto da árvore e outra é de viver no chão. Então isso é tipo uma espécie de hábito, né, de um indivíduo. Tem a ver com a vida dele, o tipo de vida que ele leva. Um é da água, outro é da terra. Isso vai permitir com que esses indivíduos se encontrem? Não. Então isso não tem a ver, isso é antes mesmo de uma possível cópula, de um possível acasalamento, isso já impede, né? É temporal, por exemplo, o período de um acasalar por exemplo, no mês de maio, e o outro, geralmente, ele está apto ao acasalamento lá no mês de outubro. Então, eles, temporalmente falando, eles são incompatíveis, eles não estão receptíveis um ao outro, porque essa época específica para cada um é em fases diferentes do ano, por exemplo. Comportamental, às vezes existem animais que precisam de todo um ritual, né? A dança do acasalamento. Então, muitas vezes um pássaro, olha aqui, muitas vezes o pássaro, existem espécies que o pássaro ele vai encher o papo, né? Ele vai inflar o papo dele, né? Aqui o pescocinho dele, e ele vai abrir a asa. Isso para a espécie dele é legal, aquilo é uma espécie de atratividade. A fêmea vai olhar para ele e os machos vão fazer esses rituais e a fêmea vai escolher. Mas se ele fizer isso para outra espécie, a outra espécie vai entender aquilo como, meu Deus, esse cara não tem nada a ver, velho. Vou sair fora, aí vai o quê? Como é que diz? Flopar, né? Aquela tentativa. Por quê? Porque são espécies diferentes. Ou seja, são comportamentos diferentes. Então, não vai fazer sentido para outras espécies. Entendeu? Às vezes, aqui também, o mecanismo isolador é o mecânico. Muitas vezes, o órgão de cópula do indivíduo macho não é compatível com o órgão de cópula do indivíduo fêmea. Entendeu? Então, são problemas mecânicos. Aí eu te pergunto, os problemas gaméticos, né? As células de reprodução não são compatíveis, elas não têm ligação uma com a outra, elas não conseguem se encontrar, um fecunda externamente e outro é preparado para a fecundação interna, entendeu? Então, existem mecanismos que antes mesmo do indivíduo tentar se formar dentro do ventre da mãe, ele já nem acontece. Ou então, pré-acasalamento, antes mesmo do acasalamento, já tem fatores que impossibilitam essa reprodução, entendeu? Então, esses são os fatores que a gente chama de pré-zigóticos, tá? Vamos lá, joga na tela. Entendeu? São vários fatores que vão impedir até mesmo o contato sexual entre os indivíduos. Esses aqui são alguns. Isolamento ecológico, né? Ocorre quando o organismo apresenta uma diferente relação. Aqui vai explicar cada um deles, né? Aquilo que eu falei, quando eles apresentam uma diferente relação com o meio, um vive em hábitat diferente do outro, um é de árvore, outro é de chão. Então isso por si só vai dificultar. O temporal é aquele que eu falei, também designado isolamento sazonal, que tem a ver com as partes, né? Com os períodos do ano. Neste caso, eles vivem no mesmo habitat, mas têm épocas diferentes, né? Ou apresentam épocas de reprodução distintas. Podem existir interfecundidade gamética, mas na natureza nunca existe possibilidade de reprodução. O que quer dizer isso, pessoal? Eles podem até acasalar, né? Pode fecundar, mas não vai, de repente, aquele indivíduo não vai se
se desenvolver, né? Por quê? Porque são incompatibilidades de espécies. Isolamento comportamental é aquele que eu falo, é aquele que eu falei, né? De repente, é como se fosse aqui também, vou colocar aqui, barra cultural. É como se fosse assim uma espécie da cultura daquele animal. Para ela acasalar com um macho, ele tem que dançar na frente dela, ele tem que se tremer todo, ele tem que fazer um canto diferente. Então, isso é comportamental. Então, uma espécie tem, né? Mas se ela for fazer aquilo para outra espécie, a outra espécie não vai entender nada. Então, isso também acaba isolando, né? Quando esse tipo de mecanismo isolador atua, o cortejamento sexual, ó, que é nesse comportamental, exibições e sinais de reconhecimento entre indivíduos da mesma espécie não existe, né? Então, quando são da mesma espécie, aquele ritual vai valer alguma coisa. Quando não é, a outra espécie vai entender aquilo tudo sem sentido. Então, o que impede a atração sexual entre as populações, né? O que é bonito numa espécie, na outra pode não fazer sentido, tá? Isolamento mecânico, olha que interessante, diferenças morfológicas e fisiológicas de genitálias, entendeu? Viu como eu falei ainda agora? É quando o indivíduo, o órgão copulador, que é o equivalente ao pênis no homem e a vagina na mulher, o órgão copulador é aquele órgão que é usado no ato sexual, tá bom, pessoal? Então, muitas vezes o órgão copulador de um indivíduo, ele não é compatível com o órgão copulador do outro, né? Então, esse mecanismo particularmente importante em artrópodes. Artrópodes são, por exemplo, aranhas, besouros, carrapatos, enfim, né? Os insetos são artrópodes, tá bom? Então, esse mecanismo ele é particularmente importante em artrópodes, com genitálias rígidas e exoesqueleto. Mas também existem em gastrópodes e anelídeos e hermafroditas, né? Pela questão do posicionamento dos órgãos de cópula, que são em locais diferentes, e eles não conseguem, assim, se reproduzir. Nem sempre se reproduzir, podem até conseguir acasalar, mas nem sempre se reproduzem, tá bom? O isolamento gamético, existe a troca de gametas, mas a célula masculina não atinge a feminina, entendeu? Então, ou seja, é como se o macho ejaculasse, mas o espermatozoide dele não consegue chegar no óvulo da fêmea, né? Devido à reação do organismo da fêmea, vai entender aquela célula como uma célula invasora, o sistema imunológico dela, de repente, pode eliminar essa célula, né? A falta de fluidos, a falta de materiais químicos, né? De compatibilidade bioquímica do fluido masculino com o fluido feminino, enfim, é um isolamento gamético. Este processo existe em moscas drosófilas e é muito comum em peixes devido ao fato de os gametas se unirem na água, né? Então, existe essa dificuldade no isolamento gamético. Mecanismos isoladores, aqueles eram os pré-acasalamento, tá, pessoal? Agora é o pós. Pré é antes, pós é depois. Aquele eram os pré-zigóticos. Esse aqui é o contrário, é pós-zigóticos. Aqueles lá que a gente acabou de ver, pessoal, eles não têm a ver com o indivíduo, com o organismo. São fatores externos que vão impedir, né? Enfim, eu não vou repetir para não ficar confundido. Os pós-zigóticos não. O indivíduo fecundou, mas por algum tipo de incompatibilidade, esse indivíduo não vai se desenvolver da forma correta. Entendeu? Ó, mecanismos isoladores pós-acasalamento ou pós-zigóticos também. Você pode falar desse jeito. Também designado mecanismos isoladores pós-zigóticos, evitam a formação e desenvolvimento do descendente e dificultam a formação do híbrido ou a sua reprodução. O que é o híbrido, pessoal? É o descendente. É o descendente, ou seja, é a mistura entre um e outro, tá? Então podem ser de 3 tipos.
Os mecanismos isoladores pós-acasalamento ou pós-zigóticos podem ser de três tipos. Inviabilidade dos híbridos, esterilidade dos híbridos e inviabilidade dos híbridos na segunda geração. Ou seja, a inviabilidade dos híbridos, eles podem se acasalar e quando fecunda a célula masculina com a feminina, ela vai fecundar, mas ela não vai conseguir fazer a divisão genética ali, a formação de DNA direito, né? Por incompatibilidades químicas, incompatibilidades genômicas, carioteca não é... me fugiu aqui a palavra, mas cariotipos, né? Ou cariótipos, incompatibilidade de cariótipos, que é a quantidade de cromossomos. Por causa disso, esse híbrido nem vai nascer, né? Aí é quando causa ali um aborto espontâneo, a fêmea tem uma reação e uma gravidez anembrionária, enfim. São tipos de acontecimentos que acontecem. O próprio organismo já vai procurar eliminar aquela situação devido à incompatibilidade. No caso da esterilidade dos híbridos, esse híbrido vai até nascer. Esse filho, essa mistura desse acasalamento, né, desse macho com essa fêmea, vai nascer. Mas ele vai ser infértil, tá? Como é o caso, por exemplo, lá da égua e do jumento. Eles são espécies diferentes, eles cruzam e vão dar origem à mula ou burro. Esse burro vai ser estéril, ele não é capaz de reproduzir, entendeu? Porque ele é fruto de espécies diferentes. E espécies, indivíduos só são capazes de reproduzir indivíduos férteis se eles forem da mesma espécie. Como a égua é de uma espécie, o jumento é de outra, eles vão dar origem a um indivíduo infértil, que não vai ter capacidade de ter filhos. E muitas vezes na primeira geração ele pode até ser fértil, mas a segunda geração já perde essa capacidade, entendeu? Então são problemas aí, vamos dizer, que podem acontecer em casos de acasalamento ou reprodução de espécies diferentes. O isolamento por inviabilidade dos híbridos, como eu acabei de falar, né? O isolamento zigótico, nele existe a fecundação, mas a incompatibilidade genética impede o desenvolvimento normal do embrião, processo muito comum em peixes com fecundação externa, pois facilmente os gametas se misturam, tá bom? Isolamento por esterilidade é aquilo que eu falei, o embrião até se desenvolve, mas não atinge a idade adulta, né? E se atinge a idade adulta é estéril, ou seja, ele é incapaz de reproduzir descendentes, né? Isolamento por inviabilidade dos híbridos da segunda geração. Então eles formam-se, como eu falei ainda há pouco, formam-se os híbridos, ou seja, aquela primeira geração até fértil. Mas nos descendentes dessa primeira geração, os embriões abortam, são muito débeis ou estéreis, vão ter problemas, né? Por quê? Porque os pais não eram compatíveis em termos de espécies. O isolamento reprodutivo representa a incapacidade de espécies diferentes de se cruzarem, ou caso se cruzem, reproduzem descendentes, não vão reproduzir descendentes férteis, como é o caso lá da égua e do jumento, que vai dar origem à mula ou burro, né, que eu falei. Sendo os mecanismos de isolamento reprodutivo causados pelos seguintes fatores: incompatibilidade genética, física ou comportamental. Ok, pessoal? Então vocês conseguiram ver nessa aula a importância. Essa aula ela depende muito da última aula, né? Você sabendo o que é especiação, você acaba entendendo a importância que é a questão dos mecanismos de isolamento para a formação de espécies compatíveis. Tá bom? Então agora a gente vai para a nossa revisão e relembrar as partes principais da nossa aula. Vamos lá?